né? 8 de março. As mulheres ganham flores, presentinhos e agrados. Mas e os outros 364 dias do ano? As mulheres ainda ganham menos, são humilhadas, enfrentam a violência doméstica e são subjugadas. E precisamos conviver com o machismo silencioso, com as microagressões diárias. Durante a pandemia que estamos sofrendo, muitas mulheres se viram obrigadas a se manterem em casa com o seu agressor. E isso fez com que os números de violência doméstica e o feminicídio subissem drasticamente. Nos meses iniciais da pandemia, entre março e abril de 2020, a alta foi ainda maior. Em São Paulo, o número de mulheres assassinadas por seu companheiro ou ex-companheiro subiu 41,4% no período. Combatemos 2 vírus no momento. O vírus mortal da Covid-19, que avança sem controle com o apoio do governo federal brasileiro, que falha a cada dia na vacinação, nas medidas de segurança, nas informações genocidas e por aí vai. E o vírus da violência, onde homens são contaminados pelo patriarcado, que os fazem acreditar que são donos dos corpos femininos, que são merecedores de privilégios e que podem justificar toda e qualquer violência contra as mulheres pelo fato de serem homens. Pois é, no mercado de trabalho, mulheres precisam trabalhar mais para provar o quanto são competentes. Por exemplo, uma mulher exercendo a mesma atividade profissional que um homem ainda ganha de 10 a 30% a menos, segundo estudos da ONU. E enquanto uma mulher vai em busca de um emprego, ela precisa responder perguntas que normalmente homens não respondem. Como, você tem filhos? De qual idade? Pretende engravidar? Isso porque o estereótipo feminino indica que as mulheres, para serem mulheres dignas, precisam fazer parte de uma família tradicional. Porém, se ela se enquadra nessa situação, ela é julgada, pois o mesmo estereótipo salienta a importância que ela deveria dar para a sua vida familiar e deixar a vida profissional de lado para se dedicar ao lar, filhos e marido. Puxa vida, se a gente é do lar é um problema, e se a gente não é, acaba sendo um problema ainda maior. Isso contribui com o distanciamento feminino dos cargos de alto escalão, por ela ter maior dificuldade de entrar no mercado de trabalho e, quando dentro, sentem dificuldade de desenvolverem profissionalmente. Quero lembrar aqui que para ter um filho e ser mãe, uma mulher precisou, na maioria das vezes, de um homem, que também se tornou pai e que tem as mesmas responsabilidades que uma mãe. Ele também pode buscar filhos na escola quando ficam doentes, também devem passar noites em claro para curar uma dor de barriga e precisa frequentar reuniões escolares. Essas funções não são restritas à figura de uma mulher. Não precisa de pepeca para amar e cuidar de um filho. E já que a gente tocou no assunto, a liberdade sexual da mulher é outro aspecto que a sociedade tradicional brasileira adora cuidar. Não. Eu não estou falando de acesso de qualidade a exames de saúde íntima feminina ou um programa que ouça realmente as mulheres em um planejamento familiar, e muito menos na segurança física de mulheres. Eu estou falando da sociedade hipócrita que grita em frente a um hospital chamando uma menina de 10 anos de assassina, quando ela precisa interromper uma gravidez oriunda de um estupro. Mas que não faz o mesmo barulho quando uma mulher sofre um estupro coletivo, por exemplo, ou morre depois de ser espancada por seu marido, homem de bem. Olha, falar de aborto feminino é polêmico. Então vamos falar de aborto paterno. Você sabe o que é o aborto paterno? Ele é um dos mais praticados no Brasil desde a época da colonização. O aborto paterno é aquele onde o homem assume o risco de fecundação bem-sucedida e abandona a prole. Esse aborto pode acontecer depois da anunciação da gravidez, durante a gestação e
após o nascimento. Esse crime promove um impacto gigantesco na sociedade, pois uma criança que não pediu para vir ao mundo será abortada pelo pai e crescerá com o trauma do abandono. Ah, para, Dani! As mulheres são fortes e vão ser pai e mãe dessa criança, mas eu não estou falando das mulheres. A questão aqui é de um homem que ignora sua responsabilidade e culpabilidade e julgam as mulheres por um ato em conjunto e que somente ela fica encarregada da sobrevivência de um filho. O aborto paterno não entra no Código Penal, mas o aborto feminino sim. Ele tem sentença e julgamento. Nenhuma mulher decide abortar levianamente. Nenhuma mulher quer esse trauma para o seu corpo. Descriminalizar o aborto é questão de saúde pública. Mulheres morrem com o procedimento clandestino, são negligenciadas em hospitais. E enquanto isso, ninguém pergunta onde está o outro responsável por essa ação. Onde está o homem que provocou a gravidez indesejada? 8 de março. Dia de luta e dia de lembrar a todo o resto do mundo que não vamos nos calar enquanto a última mulher não estiver livre. Comemorar as lutas femininas em apenas um único dia do ano é piada. O 8 de março é dia de mais uma luta. É dia de mulheres abrirem ainda mais a boca para o grito de liberdade sair. É dia de lembrar que ainda não temos equidade salarial, que ainda somos interrompidas em reuniões, que ainda temos medos de andar sozinhas e que nossa roupa ainda é usada como justificativa para um assédio, que ainda precisamos ensinar às meninas que elas podem ser o que elas quiserem e que elas carregam a força de todas que vieram antes de nós. Termino com a frase de Audre Lorde, que ouvi da boca de Marielle Franco em seu último dia de vida. Não sou livre enquanto outra mulher for prisioneira, mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, corre para o site territoriolivrefm.com.br, que lá você vai encontrar mais histórias feministas no Não Me Agrade, Me Respeite e outras pautas que fazem parte do coletivo Território Livre FM, como conteúdo geek, esportivo, cultura, pop, arte, enfim, temos um monte de coisas que vocês podem aproveitar lá no nosso site, certo? Compartilha, comenta, curte, salva e vamos juntos!